Estamos em um ambiente de constante interação com os mais variados seres vivos, dentre eles os primatas. As cidades ocuparam as florestas e conviver com eles é inevitável. Por isso, é importante conhecê-los para desconstruirmos estereótipos e combater a desinformação, pois em pleno século XXI ainda nos questionamos se são vilões, objetos, alvos de caça. Eu sou Isabel Nepomuceno e, juntamente com meus colegas Emanuel Amaral e João Lucas, mostraremos a você por que é importante pensar sobre isso. O Brasil é protagonista quando o assunto é biodiversidade. No que se refere aos primatas, não seria diferente. Encontra-se como principal detentor das espécies conhecidas, cerca de 103 espécies, o que resulta em 22% das 624 existentes no mundo, como mostra o estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia, que ainda aponta a distribuição das espécies nos principais biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, ou o que restou dela, Caatinga, Pantanal, Cerrado e Pampas. Contudo, a degradação do habitat natural pela ocupação do homem, com processos de urbanização e avanço das fronteiras agrícolas, promoveu o estreitamento da interface entre seres humanos e os demais primatas, tendo como principal elemento de aproximação a procura de alimento. Seja em ambiente urbano ou rural, essa aproximação tem provocado diversas reações, das quais a recepção natural tem sido mais comum. Porém, a desinformação tem abalado essa relação. Quando falamos na relação humanos e primatas, é fácil relacionarmos essa interação a uma consequência negativa: a febre amarela. Macacos são vilões, pois transmitem a febre amarela. Alerta fake news: os primatas não transmitem a febre amarela. Deixa eu te explicar o porquê. A febre amarela é uma doença infecciosa, não contagiosa, que se mantém endêmica nas florestas tropicais da América e África, causando periodicamente surtos isolados ou epidemias de maior ou menor impacto em saúde pública. Essa doença é transmitida ao homem mediante a picada de mosquitos infectados. Primatas, assim como nós humanos, são vítimas da febre amarela. Além de vítimas, os primatas possuem um papel importante nessa história toda. São sentinelas e nos ajudam no controle da febre amarela. Os eventos epidemiológicos registrados nas populações de primatas auxiliam na identificação da circulação e da rota geográfica do vírus da febre amarela, nos ambientes onde os seres humanos possam ser expostos e contaminados. Apesar de doenças infecciosas não serem consideradas uma das ameaças à conservação de primatas, sabe-se que a febre amarela tem afetado populações de primatas em todo o mundo. Junto com os registros de morte por febre amarela, começaram a surgir casos de mortes provocadas intencionalmente por humanos. Os incidentes ocorrem devido ao pânico que a doença tem gerado na população, além da falta de informação da transmissão do vírus, levando muitas pessoas a acreditarem que os primatas poderiam transmitir a doença. Em vez de agredidos ou mortos, os primatas devem ser protegidos, para que cumpram a função de sentinela, de alertar para possíveis ocorrências de surtos da febre amarela. E agora, quem é o vilão? Primatas, mosquitos ou seres humanos? Deixa eu te contar mais um pouquinho. Outro ponto que ameaça a sobrevivência dos primatas é a objetificação das espécies através da caça e do tráfico. Os principais fatores de ameaça aos primatas brasileiros são provenientes da atividade humana, que são o desmatamento e a caça. As consequências diretas do desmatamento são a perda de habitat, que causa a diminuição das populações e o desaparecimento local das espécies, e a fragmentação, que causa a eliminação ou redução de recursos na área isolada, causando a extinção de espécies que dependiam desses recursos, além do isolamento, que impede a migração de indivíduos entre áreas. As populações da maioria dos primatas brasileiros sofrem os efeitos tanto da perda do habitat, que já causou a exclusão das espécies em vários locais, quanto do isolamento de poucos indivíduos nas matas remanescentes. Outro inimigo dos primatas é a caça comercial ou de subsistência, que se expandiu nos últimos anos por conta do crescimento urbano próximo aos seus habitats. Estima-se que 35% das espécies de macacos sejam caçadas no Brasil. Na Mata Atlântica, os principais alvos são os sapajus santosternos,
conhecidos popularmente como macacos prego do peito amarelo, e o Brachyteles arachnoides, popularmente conhecidos como muriqui do sul. A captura de primatas para manutenção como animais de estimação também é um sério problema em algumas regiões. Moradores de áreas próximas a florestas geralmente matam os animais adultos e capturam os filhotes. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil são as principais áreas de captura de animais, embora detenham mercados pequenos a médios. A região Sul é considerada como intermediária no tráfico, enquanto a região Sudeste é a principal consumidora e fornecedora de animais silvestres para o mercado internacional. A dificuldade no combate ao comércio ilegal é uma realidade, e uma análise da legislação permite sugerir que normas mais severas seriam necessárias para coibir o tráfico. Segundo o zootecnista Fernando Petroni, o tráfico de animais é existente, apesar de existirem criadouros, que permitem a comercialização desses animais como pet. No Brasil existe comércio legal de primatas. As duas espécies que a gente tem hoje que são comercializadas é o macaco prego e o sagui de tufo branco, né? Existe só um criadouro com autorização em vigência, e ele inclusive está passando por uma batalha judicial que estão querendo tirar dele a licença da comercialização de sagui, mas ainda continua a comercialização de macaco prego. É importante saber que pela Lei Complementar 140 de 2011, cada estado tem autonomia de gerir a sua própria fauna. Então, esse criadouro ele tem uma autorização do IBAMA, porque é um criadouro antigo quando a gestão ainda era nacional, federativa, através do IBAMA, mas que algum estado pode criar dentro do seu conjunto normativo a liberação para comercialização desses animais. Eu ainda desconheço algum estado que tenha isso, mas poucos estados têm próprio conjunto normativo. Para garantir a conservação das espécies, precisamos desenvolver ações integradas como sociedade civil. Entender que nós ocupamos e transformamos o espaço natural, e agora precisamos preservar o que resta e toda a biodiversidade nele presente. A criação de novas áreas protegidas e a manutenção das existentes surgem como uma importante ação para a preservação dos primatas. Entre os países que possuem as maiores ameaças, o Brasil possui o maior percentual de proteção de área de ocorrência de primatas, com 38%, ao lado de Madagascar. O estudo desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte aponta a necessidade de caracterizar os hábitats de acordo com a fragmentação. Quando eles são desconectados, formam manchas que impedem a conexão, que podem ser superadas com a criação de corredores ecológicos, buscando promover a conectividade entre os hábitats. Entretanto, o orçamento dos órgãos de proteção e regulação, como IBAMA e ICMBio, vem sofrendo sucessivos cortes, limitando seu poder de ação e, consequentemente, os enfraquecendo na luta a favor da preservação de nossa fauna e flora. Precisamos nos posicionar, entender o que está acontecendo com nossas riquezas naturais, levantar a voz e impedir que o pouco que restou se acabe.